Vamos gravar. Sim, bom dia, já começou a gravar. Vamos começar a live agora, também no Instagram, de uma forma automática, simultânea. Olá, bom dia oficialmente agora. Bom dia, hoje é 17 de junho. Uau, tem aniversário de uma grande amiga hoje. Rosana, se você ouvir essa live, esse parabéns é para você. Bom dia, eu sou Sheila Querido e hoje vamos falar aí. Será que você está repetindo o mesmo padrão da forma de amar dos seus pais? Sabe aquela coisa que você fala assim, isso eu não quero para minha vida conjugal, eu não serei como a minha mãe, eu não quero ninguém como meu pai, ou vice-versa, eu não quero ninguém como a minha mãe, como meu pai? E de repente, o que acontece? A gente encontra alguém que é igualzinho à mãe, igualzinho o pai, e a relação também, a relação fica igualzinha. Já viram isso? Então, chamar as pessoas aqui, convidar as pessoas. Vamos falar sobre isso. Por que que repete? Por que que às vezes a gente por que que a gente não, não consegue fazer diferente? Por que será? Né? Algumas pessoas falam assim, eu vou fazer muito diferente do meu pai e da minha mãe. E de repente encontra alguém igualzinho. Por que será que acontece isso? Vamos ver isso? Antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que me deram parabéns no meu aniversário, no fim de semana, na semana passada. Foi uma semana cheia de comemorações, fim de semana com meus familiares, com amigos, e muito samba, do jeito que eu gosto, e com muita alegria. Era festa na cidade aqui também, né? Então tivemos festa de jongo, tivemos um cantor aqui da região, Peleco, tivemos, mesmo com a morte do Bira, tivemos um show aqui do fundo de quintal aqui da cidade. Foi uma comemoração, uma atrás da outra. Eu aqui sem fone, falando aqui no Zoom também. Oh, meu Deus. Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Então, vamos falar hoje, né? Por que essa repetição? E antes também eu quero convidar vocês, porque na próxima segunda-feira, dia 23, teremos um workshop de constelação familiar. Já teremos uma constelação e tem uma vaga também, se você quer constelar, tá bom? A gente sabe que as pessoas que participam do workshop e participam das constelações sempre saem com um insight, uma percepção de si, uma percepção da vida, e isso é muito legal, né? Eles vêm me falando, algumas pessoas, e falam, Sheila, eu gosto de participar do workshop, só de participar do workshop já tem insight, já consigo mudar a minha postura, eu começo a compreender várias coisas na minha vida, de quando se fala das ordens do amor, quando se fala das ordens dos relacionamentos de casais através das constelações familiares. Eu não falei, né, nesta live, mas eu sou psicóloga, fará 30 anos em dezembro. Em dezembro também completarei 15 anos como consteladora familiar e empresarial. E, e assim, com muita alegria, né? 21 anos farei agora em agosto com trabalhos de promoção de saúde mental para crianças, adolescentes e adultos, né? Professores em várias áreas, né? A promoção de saúde mental é algo essencial hoje. Também ofereço trabalhos na questão de NR1, né? Me preparei para isso, para fazer levantamentos de riscos sociais, né? E estou aqui para poder falar um pouquinho sobre relacionamentos de casais. Bom dia, Laiane, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho disso aí. O que será que faz com que a gente
faz, né, encontra pessoas que nos leva a uma relação muito parecida com os dos nossos pais. O que será que acontece? Sabe aquele padrão que a gente não gostaria, sabe? Nossa, e quando eu falo dos pais, são da questão familiar, às vezes dos avós, né? Porque muitas vezes, né, tem lá um histórico lá, meu avô traía muito a minha avó, né? Ou minha avó abandonou, eu lembro de uma história, minha avó se apaixonou por outro homem, abandonou toda a família e foi embora. Né? Quando a gente fala essas histórias com dor, né? Ah, meu pai era muito ausente, ele não era tão presente na nossa vida, ele não era tão presente na vida das pessoas, da minha mãe, sempre foi muito ausente. De repente, vai lá, eu encontro uma pessoa que é muito ausente. Às vezes, né? Também na minha família ninguém falava eu te amo, tinha essa dificuldade de falar, de expressar, né? A linguagem do amor era só de serviços, não era, né, de comunicação falada. E de repente eu me vejo numa relação onde eu não consigo falar eu te amo para a pessoa que está ao meu lado, né? Algumas repetições. Primeiro, para onde a gente fica olhando, né, aquilo amplia em nós. Para onde que você fica olhando quando você olha para a relação de casal dos seus pais? Para onde? Para aquele beijo, para aquele abraço que você via, para os momentos bons ou para os momentos ruins? Você critica aquilo que você lembra, né, dos relacionamentos dos seus pais. Olá, Camila, seja bem-vinda. Muitas vezes, é, aquilo que a gente fica olhando e com crítica e com julgamento para o nosso sistema familiar amplia em nós. Por isso que nós pais, né, quando né, o casal se separa, ficar falando mal do pai para a criança ou da mãe, né, para a criança, vai ampliar aquilo na criança, porque a gente está lá pedindo para ela focar naquele comportamento do pai. Ah, você é bruto igual seu pai. Ah, você é mal educado igual sua mãe, né? Os filhos querem parecer com a gente, eles não escolhem, assim, emocionalmente, né? Lá no inconsciente, eles não escolhem, eles querem parecer com a gente, não importa como. E se fica ampliando, ah, você é assim igual seu pai, você. Aquilo vai ampliar na criança, né? E muitos de nós foi ampliado também isso dessa forma. Ah, você é quieto igual seu pai, você fala demais igual sua mãe. É, e aquilo que mais foi colocado em evidência nas relações é o que amplia nos filhos. Então, muitas vezes nós, sem saber, né, estávamos mais ligados com aquilo que era relacionado com a dor do casal, né, que é do pai e da mãe, e que faz com que a gente amplie na nossa vida adulta, né? Por exemplo, uma mãe que ficou sozinha com o filho e né, o pai não assumiu ou não foi para uma relação conjugal. Essa ausência do pai, o filho tenta suprir muitas vezes, né, esse vazio que ficou com a mãe. E se ele se coloca nesse lugar de preencher o vazio que o pai deixou, ele vai perder forças para ir encontrar alguém. E se ele perde força para encontrar alguém na vida adulta, porque ele tem um compromisso de ficar cuidando da mãe, do vazio da mãe, ele encontra pessoas, mas ele não consegue manter relações e ele fica no vazio, percebe? E isso é muito dolorido. É, os filhos que tentam substituir o lugar dos pais, né? Tentar suprir, ser melhor do que os pais, esses que tentam ser melhor do que os pais. Fica uma lacuna imensa, né? Porque ser melhor do que os pais precisa, é algo absurdo, né? A gente, com a relação dos nossos pais de casal, né? Nós
filhos, a gente só pode olhar e aprender com eles, tá? Meu pai é assim, minha mãe é assim. O que é que eu posso aprender com da relação desse casal, né? Porque primeiro vem essa relação de casal, né? Os filhos muitas vezes querem salvar os relacionamentos dos pais, principalmente quando vê que eles brigam, e isso traz uma dor imensa. Não para o casal, que vai continuar vivendo do jeito que eles conseguem, do jeito que eles conseguiram, né? Eu conheço casais que vivem aí 40 anos brigando pelo mesmo motivo. E a briga pelo mesmo motivo faz parte dessa relação, é o trisal da relação, é a discussão muitas vezes. Se param de discutir, eles não vão, eles não vão se sentir vivos, né? E às vezes as pessoas tentam ainda consertar essa relação. Não, é assim que eles conseguem viver, né? E como que eu posso fazer um pouco diferente disso? Ah, quando a gente toma partido da relação dos pais, isso inflama muito a nossa vida, né? É como se a gente entrasse num duelo de titãs. Eles são os grandes, né? E se outra coisa que faz, né, a gente ser igual, muitas vezes iguais aos nossos pais, é essa questão do desequilíbrio, né? Às vezes os casais se encontram, eles têm uma segunda intenção dessa relação, por exemplo, eu vou casar para sair da casa dos meus pais, eu vou casar para ter filhos, eu vou casar para ter uma condição de vida melhor, porque essa pessoa vai me dar uma condição melhor de vida. Ah, eu vou casar porque não é para estar junto do outro, cuidando do outro, né? Não cuidando do outro, mas cuidando da relação para com o outro, né? E isso fica muito longe do motivo dos casais se unirem. Ah, casar para ter filho? Não, pode ter filho sem casar, percebe? Ter uma relação afetiva. Ai, se fica muito tempo namorando, muito tempo namorando, ali na entrelinha pode ter uma fala assim, é, eu ainda estou esperando alguém ideal, né? Que quando a gente encontra alguém que a gente se relaciona bem, né, que a gente gosta da pessoa, a gente assume ela, a gente se assume para um compromisso maior. É, eu encontrei, eu quero você para mim, né? E se eu fico namorando, falo, não, tem que ter casa, não, tem que ter carro, não, tem que realizar aquela viagem. Fica de olho, porque ali talvez esteja uma relação de estou aguardando alguém ainda que não é você, né? Olá, Ana, seja bem-vinda. Então, isso também pode ser uma lealdade familiar, né? Estar com pessoas que não é a pessoa que ama de verdade, né? Quantas nas nossas famílias tiveram casamentos arranjados sem gostar, né? Eu lembro da história das minhas avós, né? A minha avó materna, ela foi adotada por uma família onde tinham rapazes, né, meninos, e cresceram juntos, mas daí a pessoa que a criou, ela gostava, por exemplo, ela gostava do Antônio, mas a pessoa que, que fez o arranjo, né, que é a minha bisavó, colocou ela para casar com o José, porque o José era mais agitadinho, ela era mais quietinha, e o Antônio colocou para casar com outra pessoa. Então, às vezes a nossa alma olha para esse lugar, né? A minha avó paterna, quando ela foi para casar com o meu avô, 15 dias antes descobriu que o meu avô era casado em outra cidade. Mas a mãe dela falou: filha minha que está noiva vai casar mesmo assim. E ela casou com aquele homem que ela soube 15 dias antes do casamento que ele já era casado, que já tinha filho, tudo em outra cidade. Então, imagina quantas coisas estão dentro de nós dessas relações, né? E tem mais, né? Os amores cegos, muitas vezes, que a gente encontra, a gente pensa que está amando aquela pessoa, né? Mas na verdade está amando o que ela traz para a gente de oportunidade na vida.
Quantas pessoas só descobre mesmo, né, que está dentro de uma relação conjugal de verdade, depois que entende o verdadeiro motivo, né? Às vezes não é aquela paixão, é um outro motivo de estar junto, né? E às vezes o motivo de estar junto é poder repetir aquilo que os pais fizeram, porque a gente não se conformou, a gente criticou, a gente julgou o comportamento desse casal, né, que são os nossos pais, que às vezes a gente não entende por que que eles ficaram juntos, porque tinha às vezes muita briga, tinha indiferenças, e a gente ficou olhando lá para aquele lugar, querendo consertar lá. A gente sabe que a gente não conserta nada nos nossos pais, e com eles a gente só aprende. E se a gente fica olhando para trás, é lógico que a gente vai ter uma ressonância de atrair alguém que vai me dar a oportunidade de viver o que eles viveram. Por quê? Porque algo dentro de nós fala, viu? Eu vou mostrar como que é, vou mostrar como que se comporta dentro de uma relação tóxica, por exemplo. E de repente a gente está lá repetindo as mesmas coisas, os mesmos padrões. Por quê? Porque a gente quis muitas vezes sentir melhor do que os nossos pais. Ou querer fazer justiça, né? Eu atraio alguém muito parecido. Eu falo eu, mulher, né? Eu atraio alguém muito parecido com o meu pai para poder mostrar para minha mãe como que se vinga de um homem assim, ou para poder mostrar como que se coloca como que coloca esse homem no lugar dele. E na verdade, a gente está só repetindo um padrão. Então, o que é que pode nos ajudar a modificar esses padrões, essas lealdades, essas vontades de vingança? Ah, e tem mais, viu? Muitos de nós criticamos os nossos pais, né? Principalmente quando houve traição entre eles, a gente tem raiva de quem entrou na relação, né? O amante ou amante que estragou a relação ou que fez um dos pais sofrerem. Muitos de nós estamos ligados à dor da amante. Muitos de nós estamos ligados à dor daquela namoradinha ou namoradinho do papai e da mamãe que foi banido assim, né, sem muitas considerações, porque tinha alguma característica que não dava, ou porque, né, e muitos de nós, filhos, estamos ligados às dores dessas pessoas que foram excluídas assim repentinamente, sem muito respeito da vida dos nossos pais. E por isso, muitas vezes, atraímos pessoas que também vão fazer uma triangulação, onde nós também vamos nos sentir desrespeitadas, excluídas, eh, desonradas, sozinhas, né? Muitas vezes, muitas constelações são facilitadas, as pessoas que falam assim, ah, tem muito problema de traição, eu sempre arrumo alguém que me trai. Muitas vezes, essa pessoa está ligada a essa terceira pessoa que foi excluída. Nem é com o pai, com a mãe, né? E ao olhar na constelação, qual lugar que ela está, perto de quem, por amor a quem que ela está se colocando nesse lugar de uma relação conjugal dolorida, uma relação conjugal vazia, uma relação conjugal onde ela se sente com menos valia do que deveria, está ligada à terceira pessoa na relação lá atrás. Tem algo muito interessante na constelação, que ela fala que a constelação é atemporal, né? Muitas vezes aconteceram traições, aconteceram relacionamentos pesados, já há muitas gerações, e automaticamente a gente, em lealdade, a gente olha, né, o nosso inconsciente olha para trás e fala: nossa, nenhuma mulher foi feliz nesse sistema familiar, como eu poderei ser também, né? Se fizéssemos essa pergunta, talvez a gente já estaria se abrindo para uma relação mais saudável, né? Mas quando a gente olha inconscientemente para todo o sistema familiar, olha lá todas as mulheres ou todos os homens, né? E fala, no inconsciente a gente fala, eu não posso ser feliz. Se nenhuma delas foram, eu não posso ser, percebe? E aí vai continuar entrando em ressonância com pessoas
que a relação não será uma relação tranquila, fluida, equilibrada. Então, primeiro, trazer a consciência. Será que eu estou nas minhas relações hoje em lealdade familiar com as mulheres ou com os homens desse sistema familiar? Será que eu estou ainda tentando equilibrar a relação dos meus pais? Que se a gente está nesse lugar, tentando equilibrar a relação dos nossos pais, a gente não tem força para equilibrar a nossa relação. Primeiro precisa olhar para esses pais, agradecer pela vida, porque só esses dois puderam oferecer, independente se eles estão juntos ou não, independente se eles estão vivos ou não, agradecer. A gente precisa agradecer essa, essa, essa vida que está em nós e olhar para a relação de casal deles e olhar e aprender. Isso é o que eles conseguiram, né? E olhar com compaixão, olhar que é o que eles conseguiram, ponto, do jeito que eles conseguiram, ponto, né? E depois disso, poder olhar para as suas próprias relações e dizer o que é que eu posso fazer aqui, né, com toda essa história que eu tenho, tudo que está em mim, porque se foi vivido na relação deles também faz parte da minha relação, da minha vida, mas como que eu posso modificar isso, mas com amor? Eu modifico em mim para depois ir para outra pessoa, né? E olhar a outra pessoa, que muitas vezes essa outra pessoa também precisa desvincular, parar de julgar, de criticar, de sentir a dor, né? Que às vezes a gente sente a dor, toma partido por algumas pessoas. Eu lembro que quando eu era criança, eu escutava as histórias, né, do meu avô paterno, com a minha avó, que casou com ele, ele já era casado. Então, quando criança, eu tinha muita raiva do meu avô, porque ele maltratava a minha avó. Eu não conhecia o meu avô, ele morreu bem antes de eu nascer. Mas eu conhecia minha avó, eu amava minha avó. E eu olhava para ela, né? E quando contava aquelas histórias, ela mesma contava as histórias do meu avô, eu tinha uma pena dela, e tinha uma raiva do meu avô. E isso pode parecer inofensivo, mas isso pode ser, assim, um grande travador, uma grande barreira de poder olhar para os homens com amor, né? O meu avô é uma representação muito grande na minha vida, né? Então eu precisei aprender a olhar para o meu avô com amor, para que eu pudesse olhar para os outros homens com amor, até mesmo para o meu pai com amor, até mesmo para o meu filho com amor, aí até mesmo para outros homens com amor, com respeito, sem aquela sede, né? De falar, olha, um homem maltratou uma das mulheres que eu mais amava na minha vida, né? Isso parece bobeira, mas no inconsciente, isso é uma potência de inibir para que eu possa fluir para uma relação saudável, né? E isso pode levar anos. Ah, pode facilitar uma constelação? Sim, te traz essa consciência e você tem também de fazer. Por isso a constelação caminha junto com terapias, caminha junto com medicina, porque às vezes não é a constelação, ela traz, mostra para você isso, te tira desse lugar de ficar jogando pedra nas pessoas para que você possa olhar mais profundamente para o que realmente está acontecendo dentro de você em relação às pessoas do seu sistema, os casais do seu sistema familiar, né? Para que você não fique nessa ressonância de atrair pessoas iguais. Inconscientemente, a gente sabe que o inconsciente é muito mais forte do que a consciência, né? Se você ficar à mercê dele, se você traz para a consciência, você pode começar a fazer algo para cuidar. E cuidar de quem? De você, para que você possa estar bem dentro da sua relação conjugal, né? Porque se você ainda não trabalhou, se você olha para os seus pais, olha para os seus avós de uma forma crítica, querendo que eles mudassem lá, isso significa que você não fez um ressignificado dentro de você.
e você vai para a relação com todas essas críticas, você vai ao encontro de alguém com todas essas críticas que te ferem, né? E isso pode pesar na relação conjugal também. E aí, o que os casais que se dão bem fazem, então, aí esses que estão fluidos? Primeiro, eles conseguem modificar essa lealdade familiar, né? De que forma? Olhando para os seus pais, olhando para o seu sistema familiar e concordando do jeito que foi. Primeiro, vocês não vão mudar, vocês não vão mudar o passado, vocês não vão mudar essas pessoas mesmo no presente. São eles que precisam mudar. Então você olha e fala, eu concordo com tudo como foi. E peço autorização para fazer um pouquinho diferente. A gente não vai fazer muito diferente, um pouco diferente. Se eu encontrar um parceiro, eu faço um pouco diferente, né? Se eu estou dentro de uma relação conjugal, hoje, se eu estava em lealdade familiar até agora, eu posso me autorizar e pedir licença para o meu sistema familiar para fazer um pouco diferente. Abrindo um parênteses, né? Eu não sei se ainda tem, mas na cidade de Itajubá, tinha, no cursinho de noivos, tinha constelação. Não sei se tem ainda, eu achei isso muito legal. Por quê? Ali eles podem tomar a consciência que a partir daquele momento eles vão honrar todos os acontecimentos do seu sistema familiar, mas eles vão começar a perceber o que é deles para a relação e o que é lealdade. E eles vão, né, os noivos tomam consciência de que aquele padrão de lealdade não cabe dentro dessa relação. Eles deixam com os pais o que são dos pais e eles vão para a relação deles, né? Existe um casamento sistêmico lindíssimo no YouTube, né? Se você colocar casamento sistêmico, vocês verão todo um ritual de deixar com os pais o que são dos pais, de fazer um pouco diferente para a relação deles, né? De ter novos valores. E, gente, onde tem um casal, honrar os pais é muito importante, né? Hoje o blog que eu vou soltar hoje, né, o texto do blog, tem a ver com isso. Respeitar os pais sempre. Mas quando se une com alguém, é muito importante ter força, né, para que crie raízes, para que essa relação tenha força para os vendavais, tenha força para depois receber os filhos. E para a relação de casal, um ou outro é o mais importante. Mesmo quando vêm os filhos depois, o casal estará para os filhos, mas os filhos não podem tomar o lugar dessa relação conjugal. Não pode substituir o que falta na relação conjugal. Na relação conjugal, só irá se fortalecer, só irá ter cuidados se eles olharem um para o outro e cuidarem dessa relação. Os filhos vêm para formar uma família. Casal veio antes, né, nessa hierarquia. Então, os filhos é para complementação. Nenhum filho pode ser mais importante do que essa relação de casal. Senão, essa relação de casal fica vulnerável, né? Nenhum filho pode ser. Ah, Sheila, mas eu já tenho filhos e estou casando novamente. Nessa hierarquia, os seus filhos que vieram antes têm precedência. Mas a relação que você está formando, ela tem um valor, né? Se os filhos vêm depois da relação conjugal, ele tem o seu lugar de filho, mas não de casal. Se não vira aquele casal que fala pai, um chama o outro de pai, o outro chama de mãe, e, e a relação de casal some. E não é para isso que os casais estão juntos. Eles estão juntos para namorar, né? Eu lembro dos meus pais, isso eu lembro com gosto, assim. Meu pai sempre dava um beijo na minha mãe antes de trabalhar, e não era um beijinho de selinho, não, era um beijo de língua, né? E eles voltavam, eles conversavam, ele sempre estava fazendo carinho da minha mãe nele, né? E a gente vendo tudo aquilo e fala, uau, né? E eles já há bastante tempo casados, apesar que meu pai morreu jovem, 44 anos, né? Minha mãe era jovem quando ele morreu, tinha 35, mas eles poderiam ser, né? Assim, não, e a gente viu uma relação amorosa, com carinho, né? Meu pai
trazia uma florzinha para minha mãe, né, sem ser dias, datas festivas. E e aí o que é que você olha para a relação dos seus pais, que você quer que amplie na sua relação, né? E o que é que você ficou olhando até agora que ampliou e você não percebeu, que por isso muitas vezes, trunca a relação de hoje, né? O que mais que esses casais que conseguem é olhar mesmo, qual o nosso padrão, o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está deixando de fazer, porque veio já registrado aí no nosso DNA, na nossa epigenética, o nosso comportamento. Se lá eles não tinham eu te amo, eu posso fazer o exercício agora de falar eu te amo para o meu cônjuge? Eu posso olhar nos olhos dele ou dela e agradecer, falar obrigada de você estar ao meu lado, mesmo eu estando em lealdade familiar com o meu sistema familiar, agora eu posso estar aqui inteira para você, eu não tinha percebido isso, né? Muitos casais ainda estão servindo, né, os seus sistemas familiares, olhando para alguém que morreu, olhando para a falta de um amor de uma mãe, de um pai, e a gente, né, a vida vai tocando e a gente vai para as relações conjugais e muitas vezes levando todos esses pesos e quando fica muito pesado não há relação que aguente, né? Então poder olhar, revisitar e saber, né? Às vezes é tão no inconsciente que a gente traz todas essas lealdades familiares, essas manias, essas coisas que são fortes, né, para nossa relação que a gente nem percebe. Uma sessão de constelação tem essa função de poder contribuir com as pessoas para olhar para o inconsciente, o que é que está deixando a relação pesada. E muitos casais, eu acho muito interessante, muitos casais, muitas pessoas que vêm constelar sozinha também sobre os problemas das suas relações conjugais, elas falam: Nossa, eu tenho um marido, nossa, eu tenho uma esposa. Nossa, eu tenho um filho de tantos anos. É como se ela tivesse ali dentro daquela relação só de corpo presente, né? Mas a sua alma estava em outro lugar, carregando uma dor do sistema, carregando uma lealdade, um peso, e não estava inteira. E muitos falaram: Nossa, que bom que eu fiz essa constelação. Eu não sabia que eu não estava no meu lugar dentro dessa relação. E eu amo meu marido, eu amo meus filhos, né? E só que não conseguia estar inteira ali, pelos pesos, pelos outros pesos todos. Bom, eu espero ter contribuído com alguma reflexão para as pessoas que passaram por aqui, as que viram a live. É muito, muito, muito importante, né, a gente saber o que é que está no inconsciente da relação de um casal que tem problemas. Às vezes, muitos estão pensando em separar. Muitos estão pensando em começar a vida de outro jeito, e quando percebem em uma constelação o que atrapalhavam eles não era a questão de um ou de outro, e sim do que eles carregavam para dentro da relação conjugal, eles conseguiram levar uma vida mais harmoniosa e sem precisar pensar em separação. Outros pensaram na separação como uma solução, porque viram que não precisavam mais estar juntos, que o motivo de um ter encontrado o outro era para servir o sistema familiar e não ao outro em si, né? Que legal, alguém da comunidade jovem por aqui, beijo para vocês. Então, reflita, né? Se precisa de ajuda, se tem conflitos recorrentes dentro da relação conjugal, venha bater um papo sem compromisso, né? Estou aí para poder contribuir com vocês. E se vocês quiserem, me chamem no direct. Se algo aqui nessa live traz alguma compreensão, né, e alguma reflexão para você, escreve aí embaixo liberdade. Liberdade, liberdade do quê? Liberdade desse padrão sistêmico que muitas vezes é pesado e não nos cabe mais. Coube aos nossos pais, couberam aos nossos avós, bisavós, mas nós podemos amar e ser amados sem peso, ok?
Beijo para vocês. Eu deixo meu convite aqui para o workshop da segunda-feira, no dia 23, às 19 horas, no Zoom. A participação é gratuita, terá uma constelação sobre relacionamento de casais e tem também uma vaga para constelar. Se você tem interesse, é só me mandar um recadinho ou no direct ou no WhatsApp 12 99765 2396. Uma ótima terça-feira para vocês. Hoje tem um solzinho, não está aquele frio terrível que estava na semana passada. E vamos seguir aí. Super beijo, até mais.